Olá, sabe quando a gente ouve falar que tal coisa é crime? Pois é, hoje a gente vai fundo nisso. Vamos entender o que exatamente a lei quer dizer com essa palavra, vamos explorar a verdadeira anatomia de um crime. Todo mundo tem uma ideia do que é certo ou errado. Mas qual é o momento exato em que uma atitude deixa de ser só uma coisa ruim e imoral para virar oficialmente um crime? Onde que a lei traça essa linha? Será que existe, uma fórmula, um passo a passo para definir isso? A resposta é que sim, existe. E o mais importante, não é no achismo, não é uma questão de opinião. O direito penal usa um método super rigoroso, uma análise bem estruturada para determinar se um ato é ou não um crime. É um processo lógico, quase como se fosse científico. Beleza, mas então como a lei faz para decidir? Para entender isso, a gente precisa sacar que os juristas não olham para o crime de um jeito só. É como se eles usassem lentes diferentes, sabe? E cada lente revela um aspecto da coisa toda. Basicamente, existem três grandes olhares. Tem o olhar formal, que pergunta: isso está descrito na lei como crime? Tem o olhar material, que foca no dano, tipo: isso prejudica algo importante para a sociedade, como a vida de alguém? E por fim, tem o olhar analítico, que é o que mais interessa para a gente hoje. Ele desmonta o crime em pedacinhos, e é essa visão analítica que é usada na prática, no dia a dia dos tribunais. Então, bora mergulhar nessa visão analítica. O ponto principal aqui é o seguinte: para essa teoria, o crime não é uma coisa só, um bloco único. É uma estrutura que tem três camadas, três andares, digamos assim. E uma ação precisa passar por cada um desses filtros, em ordem, para no final ser considerado um crime. E olha, essa analogia é simplesmente brilhante. Pensa num geólogo. Ele não olha para uma rocha e fala só, é uma rocha. Não, ele estuda as camadas, a composição, né? O jurista faz a mesmíssima coisa. Ele quebra o ato em partes para analisar cada componente de perto. E aqui estão as três camadas, os três testes. Primeiro, o fato típico. A pergunta é: a ação que a pessoa fez bate com a receita de algum crime que está lá no Código Penal? Segundo, a ilicitude. Ok, a ação bate com a receita, mas será que a lei não dava algum tipo de permissão para a pessoa agir daquele jeito? E terceiro, a culpabilidade. A gente pode, de fato, responsabilizar, culpar essa pessoa pelo que ela fez? Para isso não ficar só na teoria, vamos a um exemplo. Imagina o Alex. Ele está dando ré para sair da garagem e, sem querer, acaba atingindo um pedestre. Causou uma lesão leve. E aí, a atitude do Alex é um crime? Vamos passar o caso dele por esses nossos três filtros. Começando pela primeira camada, o fato típico. Uma boa forma de entender isso é pensar na receita de um bolo. Para ser um bolo de chocolate, precisa ter farinha, ovo, açúcar e, claro, chocolate. Se faltar um ingrediente, já não é mais um bolo de chocolate. Com o crime é a mesma lógica. O ato tem que ter todos os ingredientes que a lei descreve. É isso que os juristas chamam de tipicidade. É esse match perfeito, essa correspondência exata entre o que a pessoa fez na vida real e o modelo que está descrito lá na lei. Se a lei descreve o furto como subtrair coisa alheia móvel, a ação tem que ser exatamente isso, nem mais, nem menos. Então, voltando para o Alex, vamos checar os ingredientes? Teve uma conduta da parte dele? Sim, dirigir o carro. Teve um resultado? Sim, a pessoa ferida. Uma coisa levou a outra? Com certeza. E esse combo todo se encaixa em alguma receita da lei? Sim, no crime de lesão corporal culposa na direção de veículo. Então pronto, primeiro filtro passou, a gente tem um fato típico. Mas calma lá, passar no primeiro filtro não quer dizer que já é crime. Agora vem a segunda camada, a da ilicitude. Aqui a pergunta muda completamente. É o seguinte: será que a lei, em alguma situação muito específica, não daria um passe livre para o Alex ter feito o que fez? É que a lei tem umas cartas na manga, umas situações que funcionam como escudos de justificação. A legítima defesa é o exemplo clássico que todo mundo conhece, né? Você se defende de um ataque. Outro exemplo é o estado de necessidade, tipo arrombar uma porta para fugir de um incêndio. Nesses casos, o que a pessoa fez até se encaixa na receita de um crime, mas a lei diz, ok, nessa situação, podia, o ato não é ilícito. E o Alex, no nosso exemplo, tinha algum escudo desses para ele? Não, né? Ele só estava saindo da garagem. Não estava se defendendo, não estava fugindo de perigo nenhum, então nada justifica a ação dele. Ou seja, a conduta do Alex, que já era típica, agora a gente confirma que também é ilícita. Segundo filtro, passou. E agora a gente chega na última camada. E olha, essa aqui talvez seja a mais complexa de todas: a culpabilidade.
Agora o foco sai do ato em si e vai direto para a pessoa, para o agente. A grande pergunta é, a gente pode, de verdade, reprovar o Alex pela conduta dele? Culpabilidade, no fundo, é um juízo de reprovação social. A lei se pergunta, essa pessoa tinha condições de entender que o que ela estava fazendo era errado? Ela tinha outra escolha? Podia ter agido de outro jeito? É uma análise superpessoal, focada no indivíduo e nas suas circunstâncias. Trazendo para o Alex, é claro que ele não queria machucar ninguém. Ele não teve intenção, o que no direito a gente chama de dolo. Mas aí vem a outra pergunta. Ele foi descuidado? Ele agiu com culpa? Poxa, ao dar ré, sem ter certeza de que não tinha ninguém, ele foi negligente? Sim, ele quebrou um dever de cuidado que todo motorista tem, e como não tem nada que tire essa responsabilidade dele, a gente conclui que a conduta dele é culpável. E com isso, passou pelo terceiro e último filtro. E é aqui que a discussão fica muito interessante, porque existe uma briga de gigantes na teoria do direito sobre o que é, afinal, a culpabilidade. A teoria tripartida, que foi a que a gente seguiu aqui, diz que a culpabilidade é um ingrediente essencial do crime. Sem ela, não existe crime, ponto. Mas tem outra corrente, a bipartida, que diz que o crime é só o fato típico e o ilícito. A culpabilidade viria depois, só como uma condição para poder aplicar a pena. É um debate tanto. A essa altura, talvez alguém esteja pensando, ok, mas para que toda essa complicação? Por que essa estrutura toda importa na vida real? E a resposta é simples, importa tudo. No fim das contas, essa estrutura toda se resume a isso. 3 camadas, 3 perguntas, 3 filtros. E esse sistema não existe por acaso, não é só um capricho de jurista. Ele tem um propósito fundamental: garantir que o poder imenso que o Estado tem de punir as pessoas não seja usado de qualquer jeito, mas com precisão, com lógica e, principalmente, com justiça. Pensa bem, ao exigir que a acusação prove cada uma dessas camadas, uma por uma, o sistema protege o cidadão. Ele impede que alguém seja punido só porque uma coisa ruim aconteceu, sem uma análise completa de como e por que a pessoa agiu. É uma barreira de proteção contra acusações apressadas ou arbitrárias. Isso nos traz de volta àquela questão central. A culpabilidade, essa ideia de que a gente pode reprovar alguém, ela faz parte da receita do crime? Ou é só uma coisinha que a gente olha lá no final para decidir qual vai ser a punição? A forma como a gente responde a essa pergunta define a arquitetura da nossa justiça. E com essa reflexão, a gente encerra a nossa análise de hoje.